Boa noite, graça e paz, família. Glorificado o nome do Senhor Jesus. Hoje está iniciando mais um ano que se passa, em que tivemos grandes desafios, mais um ano em que o Senhor foi conosco, um ano que o Senhor nos abençoou, um ano de grandes desafios, mas que o Senhor nos deu vitória. E a minha oração é que possamos perseverar buscando a presença de Deus, buscando a face a cada dia das nossas vidas. E buscar a face do Senhor também é meditar na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: não se canse de meditar no livro desta lei. E nós precisamos disso, meditar no livro desta lei. E hoje eu quero deixar com vocês essa palavra que eu gosto muito, o Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como viver essa palavra? Essa palavra desafiadora, mas também uma palavra de promessas, de bênçãos. Uma palavra que mostra claramente a transformação, a mudança daquele que está em Deus, que busca Deus. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, é bem-aventurado. Aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem prazer na lei do Senhor, que na sua lei medita de dia e de noite. E aqui o salmista compara: é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Isto significa que a pessoa que anda em integridade de vida, o justo, é totalmente diferente do ímpio, porque o justo produz frutos de alegria, de paz. Os justos, ele anda segundo a vontade de Deus. O justo, ele não é estéril, ele produz frutos bons como a árvore que é plantada junto a ribeiros de águas. Assim é o justo, produz muitos frutos e se percebe logo a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Aquele que serve a Deus, se ele vai participar de algum evento, ele demonstra isso. Por quê? Porque ele vai orar. Ele vai orar junto com aqueles
onde ele está comemorando aquela festa. Ele faz a diferença. Aquele que serve ao Senhor é aquele que não que faz a diferença no seu trabalho, não chega atrasado no seu trabalho. Ele não só cumpre com as tarefas do seu trabalho, mas ele é um trabalhador de excelência. Aquele que é um servo de Deus, que serve na casa do Senhor, ele não só ora pelos enfermos, mas ele também alimenta o necessitado. Aquele que serve ao Senhor, ele não usa de balança enganosa. Aquele que serve ao Senhor, que é um homem de Deus, ele anda em integridade de vida. Ele tem Jesus Cristo como centro da sua vida. Esse é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Esse é aquele que não faz o que todo mundo está fazendo. Ele não é Maria vai com as outras. Ele tem princípios e princípios cristãos. Existem 7 princípios cristãos norteadores da vida cristã. Semear e colher. Esse princípio está na palavra de Deus, semear e colher. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você planta paz, você vai colher paz. Se você planta discórdia, você vai colher discórdia. Ele sabe o que ele deve semear. Outro princípio, um dos 7 princípios, ou seja, o primeiro princípio é da soberania de Deus, de saber que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele está no controle das nossas vidas, que não cai um só fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão de Deus. E nessa soberania, o Senhor, que é soberano, Ele quer nos ensinar a viver uma vida abençoada, mas uma vida de integridade na presença dEle. De saber que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele vai nos guardar e que Ele vai nos livrar. Entender a soberania de Deus é muito importante para a vida cristã. Outro princípio da soberania, outro princípio cristão é a união, unidade, viver união uns com os outros, comunhão. Entender que se o meu irmão está sofrendo, eu vou sofrer com ele. Eu vou buscar a Deus por ele. Eu vou ajudá-lo. É o princípio de união. Outro princípio importante na vida do cristão, meus queridos filhos, amigos e irmãos, é o princípio da mordomia, que também está ligado a semear e colher. O princípio da mordomia, alguns anos atrás, eu imaginava que o princípio da mordomia, ou eu aprendi assim, era ser dizimista na casa do Senhor, é também. Era ser ofertante na casa do Senhor, é também. Porque o mordomo, ele cuida das coisas de Deus. E o princípio de mordomia, você vai fazer aos outros aquilo que você quer que seja feito a você. Ou seja, o princípio de mordomia, se eu sujo o chão, eu vou limpar o chão que eu sujei, eu não vou deixar para o outro. Se eu vou ao banheiro, eu não vou. Principalmente o banheiro público, que muitos cristãos sujam os banheiros das igrejas, sujam os banheiros, como se diz, que são públicos, banheiros públicos, sujam, joga papel no chão, joga papel toalha no chão, joga papel higiênico no chão. Isso é um princípio de mordomia muito importante. Eu vou cuidar do outro, é o meu cuidado com o outro. Eu vou orar pelo outro,
Mas se eu vir o outro passando necessidade, eu também vou acolher o outro. Eu vou ajudar o outro. Eu vou alimentar o outro. E se eu vir o outro nu, eu vou vestir o outro. Isso é um princípio de mordomia. Então, meus irmãos, meus queridos filhos, eu apresentei para vocês aqui alguns princípios cristãos. Mas também nós temos os fundamentos do cristão. E quais são eles? Os fundamentos são questionar, raciocinar, relacionar e registrar. No Salmo 15 diz assim: quem, Senhor, entrará no seu tabernáculo? Quem, Senhor, entrará no seu templo? E o Senhor diz: aquele que tem mãos puras, aquele que não julga, aquele que não difama o outro. Isso também é importante na caminhada cristã. E a palavra de Deus ainda diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. E a palavra ainda diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Eu te convido a viver uma vida na presença de Deus, entendendo que essa terra, que tudo aqui é passageiro. Os céus e a terra irão passar, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Que Deus nos abençoe. Essa é a palavra que eu tenho para você. E você, depois de tudo isso, depois que você recebe Jesus no seu coração, entregue a sua vida a Ele. E você está preparando aqui a sua vida, enquanto você vive aqui, para reinar com Cristo, para ir morar com Cristo. Em Apocalipse 15, 5 diz assim: depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então Jesus, ele foi preparar um lugar para você e para mim nos céus. E tudo vai passar, mas a palavra do Senhor é eterna. E você e eu temos uma vida que é eterna. Aqui, nesse tempo, nesse cronos, passa, mas o Kairos de Deus não passa. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, que essa palavra venha ao encontro do seu coração e faça diferença em você. Em nome de Jesus. Amém.